A identidade é uma coisa muito fluida também, muito complexa, muito escorregadia, e não é mais fixa. A gente já não tem mais essa idade, ele é brasileiro por causa disso, disso, disso. Essas coisas vão mudando, né, vão mudando. Agora tem um cara, Benedict Anderson, que é um sociólogo estadunidense, que ele fala, ele define a identidade como senso de pertencimento, né? Eu acho que a cidade já teve uma época mais quase ufanista, assim, mas já teve uma busca nessa coisa, a gente está num lugar diferente, a gente é outra coisa, a gente não precisa ser igual o resto é diferente, a gente é outra coisa. Então tinha uma celebração, especialmente, sei lá, no final dos anos 70, e aí tem uma coisa cultural muito forte. Se bem que não é uma coisa externa a Brasília, né? O Almodóvar, por exemplo, ele fala desse começo dos anos 80 na Espanha, em Madrid, ele fala que foi um tempo muito forte. Especialmente, quer dizer, os dois países aí estavam saindo de uma ditadura, né? Tanto o Brasil quanto a Espanha e tal. E aí, lógico que tem o desbunde, né? Com a abertura e tal. A gente teve desbunde aqui, lá eles tiveram destape. Então eu acho que tinha uma coisa assim mais forte de estar celebrando essa identidade brasiliense e tal. Hoje em dia eu acho que já tem muito mais gente orgulhosa de ser brasiliense, mas a questão dessa identidade, eu acho que ela é mais discutida em termos de quantidade, ela é mais discutida. Mas, sei lá, no começo dos anos 80, assim, tal, eu acho que tinha... você sentia mais a comunidade discutindo mais isso. Na arte tinha umas coisas, sei lá, o Cabeças, de repente, ele celebrava bem a arte e a cultura daqui, de repente você começava a ver, sei lá, quando o Renato Matos cantava Um Telefone é Muito Pouco, para quem ama como louco e mora no plano piloto, pra gente era muito forte, porque a gente cresceu aqui, mas as nossas músicas sempre são Itapuã, Ipanema, Avenida Paulista, o Pelourinho, não é Brasília que não era cantado, né? E tinha que ser brasiliense para cantar a cidade mesmo e tal. Aí, isso foi uma coisa que a gente buscou muito na pesquisa, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz no primeiro dia do seminário e tal, também perguntando, vocês localizam essa identidade? E era um dia que estava o Murilo Grossi, estavam os melhores do mundo, e tinha mais alguma pessoa que estava viajando muito e tal. E aí eu perguntava se eles achavam que o teatro de vocês tem uma coisa diferente e tal. Eu, pessoalmente, eu acho que quando eu comecei a fazer teatro aqui em Brasília, de repente eu entrei numa linhagem que eu acho que tem uma certa identidade, que é a questão da interdisciplinaridade artística, que é um teatro, por exemplo, os irmãos Guimarães, né? O Adriano Guimarães, no dia que ele participou do seminário, ele falou que quando ele começou a fazer teatro, antes um pouco de fazer teatro, a primeira coisa que impactou ele foi o Vidas Erradas pela promiscuidade artística, sabe assim? E foi engraçado que ele começou a falar assim, pela promiscuidade, aí as pessoas, aí ele falou artística e aí ele começou a explicar a coisa que na minha tese de doutorado seria interdisciplinaridade artística, mas uma coisa que eu praticava sabendo, mas não refletindo sobre, era uma coisa natural, intuitiva. Então, por exemplo, eu trabalhei no começo de carreira, eu trabalhei muito com o Guilherme Reis, que já tinha trabalhado muito com o Hugo Rodas. O Hugo Rodas já tinha trabalhado com um monte de gente também, mas de repente o Hugo, o Guilherme, eu, o Di Grude, aí depois os irmãos Guimarães, e agora os nossos alunos, alguns deles, assim, tem uma linhagem aí que eu acho que tem uma certa identidade, que é essa questão de buscar certos limites da linguagem, sabe, assim, manter, também seria uma questão transdisciplinar, porque mantém uma base teatral, mas vai se alimentar de outras linguagens, vai para as artes plásticas, vai para a dança, especialmente, muita gente, ou com a música, ou com as artes plásticas, ou com tudo isso, né, assim, no terreno mais de um teatro performance, sabe, assim, eu acho que é uma coisa meio daqui, assim, e que tem essa moçada que tá passando a bola, que é uma maçonaria, de uma certa maneira, né? Você vai ensinando as coisas e tal, e agora a gente tem muito ex-alunos que de repente passam por diferentes facetas dessa história teatral.